Camilo Santana, senador e atual ministro da Educação no governo Lula, e Eumano de Freitas, governador do Ceará, podem ser cassados e ficarem inelegíveis por 8 anos. E olha que a denúncia é muito séria. E eu falarei também aqui de Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará, ex-senador, que foi entrevistado e criticou duramente o governador Eumano e disse que nem na época dos coronéis se via o que se está vendo agora por lá. Vamos falar sobre isso, mas antes, dê uma conferida se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando. Se não tiver, se inscreva, ative as notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta e compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bora pro vídeo, pessoal. Abre aspas pro Tasso. O governador criou, o Eumano, mais de 14 secretarias. Estamos vendo a política voltando a ser feita assim. A oposição não existe mais aqui no Ceará. É cooptada dessa maneira, dando uma secretaria, um cargo, como se fez também no Brasil e como Lula está querendo fazer. Bom, sobre o Lula aqui, ele ampliou muito o número de ministérios. Alguns eu até entendo a necessidade para melhor funcionamento, enfim, mas outros, claramente, foi para distribuir e agradar partidos para formar tal governabilidade, que no Brasil, ao longo das últimas décadas, não tem servido para trazer melhorias concretas à vida do povo. Porque se alguém fala assim, não, William, mas é a governabilidade, tem que ter maioria, aí eu pergunto, para quê? Porque ultimamente tem sido para se proteger de CPI, evitar impeachment, conseguir apoios para próximas eleições. Vamos pegar o próprio Lula. Aqui é só você olhar, não é? Está atacando o governo, não. É só você olhar 8 anos do Lula. Teve ampla maioria, né? E qual que é a reforma que ele fez que ajudou o povo? A tributária que a esquerda esperava? Tributou mais os bilionários para aliviar os mais pobres? Corrigiu, né, as gravíssimas distorções que nós temos em que se produz alguns bilionários enquanto você mantém uma multidão, milhões de pessoas, né, praticamente dependentes de auxílios, os mais variados. Então não teve essa reforma estrutural durante 8 anos, apesar da maioria, da governabilidade conseguida lá atrás. Igual agora, tá querendo maioria para quê? Para fazer reforma ou só para tentar ali impedir uma CPI, para se manter no poder? Vamos aguardar e ver, o governo está começando, vamos dar algum tempo aí, mas os primeiros sinais não são bons. E aqui o dirigente do PSDB no Ceará se referiu ainda ao ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, sobre quem disse que nunca o apoiou, mas que respeitava suas gestões à frente do Estado. Aí ele vai dizer que o Camilo não era um petista raiz e o Eumano, pelo menos por enquanto, tem se mostrado dessa forma. E vejam bem o que o Tasso vai falar aqui. Algumas coisas que nem os coronéis faziam estão sendo feitas agora. Isso de uma maneira explícita, sem nem disfarçar, como criar secretarias apenas para dar empregos ou cargos políticos. Então, Tasso foi duro aqui na crítica ao Eumano, governador lá eleito em 2022, né, que é do PT. E por falar em Eumano e Camilo, ambos podem ter os mandatos cassados. O Ministério Público Eleitoral do Ceará se posicionou a favor da cassação de mandato e da inelegibilidade do ministro da Educação, Camilo Santana, eleito senador em 2022. A posição foi defendida pelo Ministério Público em parecer sobre a ação na qual Camilo e o governador eleito Eumano são acusados por adversários de abuso de poder político e econômico na campanha. Na ação, os adversários dos petistas alegam que a então governadora cearense, Isolda Sela, que era vice do Camilo e atual secretária executiva do Camilo no MEC, teria atuado para angariar apoio de prefeitos a favor da candidatura dos aliados. Abre aspas aqui para o que diz, então, o procurador regional eleitoral substituto Edmac Lima Trigueiro. O governo do estado do Ceará, chefiado por Isolda, direcionou benesses aos municípios interioranos por meio da celebração de convênio e do repasse de recursos para obras de pavimentação asfáltica e de construção/reforma de prédios e equipamentos públicos com vistas a angariar de forma oblíqua o apoio dos prefeitos municipais em favor da candidatura dos investigados. Bom, pessoal, que é o seguinte, já na pré-campanha, eu tenho muitos amigos que moram no Ceará e eu perguntava para eles o que estava acontecendo com o racha lá entre PT e PDT, né? E eles me falavam disso aqui, a coisa foi muito escancarada. Tem documentos mostrando o aumento nos repasses para algumas prefeituras que antes estavam alinhadas ao candidato do PDT ao governo, que perdeu lá o Roberto Cláudio. E aí esses prefeitos, de uma maneira muito estranha, segundo me falaram, mudaram de posição e passaram a apoiar quem? Eumano. O Camilo, na minha opinião, né, de todo jeito era imbatível. Para mim ali ele ia vencer, a questão era saber por quanto.
né, qual seria a distância dele para o segundo lugar. Mas o Eumano, ele sim começou ali meio que, né, não muito bem nas pesquisas, e aí a máquina do governo estadual, nas mãos de Isolda, né, entrou pesado, e agora a gente está vendo aqui, e vamos ver qual vai ser o desfecho disso, porque se eles forem cassados, eles, claro, têm que sair, ficam inelegíveis por 8 anos, e nós teremos novas eleições para o Senado e também governo do Ceará, porque você caça a chapa, caça o vice do Eumano e caça também os suplentes do Camilo. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, os alertas e as denúncias que o Tasso Gereissati faz também, né, deixei ali algumas reflexões, eu quero saber a opinião de vocês, né, concordam com ele, estão preocupados aí com os rumos do governador, né, Eumano de Freitas à frente do estado do Ceará, consideram Camilo um petista raiz? Qual que é a opinião de vocês sobre Camilo Santana? Enfim, deixa aqui no comentário a opinião de vocês, é muito importante pra gente. Valeu, até mais!